pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, ó, home office, né? De outra maneira, trabalhando, mas a partir de agora a gente começa uma série de entrevistas falando sobre o momento atual, sobre Covid-19, né? Sobre essa pandemia e todos os reflexos que elas estão trazendo e ainda vão trazer aí na economia e tudo mais. Hoje eu vou conversar com o Daniel Prochowski, a gente vai falar aqui, vamos testar essas ferramentas para conversarmos, e a gente vai falar sobre a área tributária, sobre as medidas, o que mudou, as medidas na área tributária, como é que está essa questão, a gente está aí com o imposto de renda, então o que podemos esperar? Então vamos chamar o Daniel para conversar com a gente? Bom dia, Mara. Tudo Bom bem? dia, tudo bem, Daniel? Um prazer estar aqui participando com essa live com você e fico à disposição. Muito feliz por contribuir. Que bom. Pena que a gente está assim, não consegue fazer uma entrevista pessoalmente, mas assim que passar a gente faz uma entrevista, né? Do jeito que tem que ser. Exatamente. Tá, Daniel, então vamos falar sobre este momento agora. Acho que a questão agora principal, além de todas as o dia a dia do empresário que ele já tem, imposto de renda, as coisas que ele já vem organizando, principalmente como é que está agora? O que mudou com relação às medidas na área tributária? A gente sabe que tem alguma coisa que é dessa semana, de agora. Explica um pouco para a gente como é que está esse cenário. Tá. Diante de uma crise como essa, sem precedentes, então era esperado que surgissem medidas para tentar contribuir, auxiliar com as pessoas, com os empresários, com as pessoas físicas também. Apesar de que, eu vou passar aqui para vocês, eu acho que as medidas estão tímidas, porque durante tanto tempo nós sabemos que os contribuintes sempre foram chamados a contribuir de forma muito pesada, então me parece que agora era a hora do governo, todos os níveis, federal, estaduais, municipais, darem a sua contrapartida, né? Então o auxílio poderia ser maior, mas o que tem hoje de previsto aí para que o empresário precisa saber? Então, uma primeira grande modificação, uma primeira grande regra que surgiu para tentar auxiliar, quem é microempresa, empresa pequeno porte no Simples Nacional, veio uma medida para suspender por 3 meses o pagamento do Simples, mas atenção que o Simples ele engloba tributos federais, estaduais e municipais, se paga numa guia só, e só foi suspensa a parte dos tributos federais. Então, o contador lá, quando for fazer a guia, o sistema já está preparado para separar. Então, por exemplo, ele não vai precisar pagar a parte federal, mas vai ter que pagar o ICMS, o Estado do Paraná, ou o ISS, no município de Ponta Grossa. Mas já é um benefício. Houve suspensão também do recolhimento do fundo de garantia por 3 meses. Esse fundo de garantia dos próximos 3 meses vai poder ser pago a partir de julho, em 6 parcelas, sem multa nem juros. Os procedimentos internos da Receita Federal e da Procuradoria, isso é algo importante que ajuda, claro, eles não vão excluir os parcelamentos que eventualmente tenham inadimplência, né, por rescisão, prorrogaram por 90 dias a validade das certidões negativas, então muita gente precisa contratar ou participar da licitação e tinha perdido a certidão negativa, então isso estava para perder a certidão, então isso vai ajudar bastante. Uma informação importante que precisa atentar muito, que hoje é o último dia do prazo, já há algum tempo atrás foi editada uma medida provisória 899 que criou a transação tributária, um assunto antigo no Código Tributário, mas que nunca tinha sido regulamentado, que o presidente editou essa possibilidade, já está em operação e por conta do coronavírus a Procuradoria da Fazenda estabeleceu o prazo até hoje, 25 de março, para você pagar a entrada de uma forma mais facilitada. Então, para quem é micro e pequena empresa, você não pode parcelar os débitos do Simples Nacional, mas se a micro e pequena empresa tiver débitos anteriores, a entrada hoje foi facilitada para 1% do saldo devedor em 3 parcelas, daí você só volta a pagar o resto a partir de julho. Então essa é uma informação importante, quem tiver dívida com a Procuradoria, entra lá no sistema, logado com o seu certificado digital, que vai aparecer uma proposta de adesão facilitada, e essa proposta é hoje só, amanhã já não está valendo mais.
Enfim, essas são assim as grandes. E por coincidência, ontem à noite o Senado Federal aprovou essa medida provisória, convertendo ela em lei, deve ir para a sanção do presidente. Então, agora nos próximos dias, as empresas, pessoas físicas, empresas vai ter ratificado essa lei, possibilitando essa transação, e a Procuradoria, a gente espera que venha a flexibilizar ela por conta dessa crise. Essas são basicamente as novidades da área tributária que foram criadas por conta dessa triste crise. E a gente tem aí também imposto de renda, né? Todo mundo E aí ainda... temos... já está aberto o prazo desde o começo de março, né? E até o final de abril nós temos que nos preparar com toda essa dificuldade operacional, via remota, entregar documentos para entregar o imposto de renda. Uhum. A gente tinha falado com relação ao livro Caixa do produtor rural, que seria um ponto interessante. Na verdade, são várias coisas para a gente falar, né, Daniel? Mas sim, vamos pontuar, e a gente vai fazendo várias entrevistas para que a gente possa ir passando gradualmente assim, essas informações, as pessoas possam assimilar de maneira mais efetiva. Né? Exato. Então, até dentro do contexto do teu canal, Campos Gerais Rural, existe uma grande novidade esse ano, que é o livro caixa digital do produtor rural. Então, os produtores rurais sempre foram obrigados a entregar o livro caixa no modelo físico. Físico, eu digo, faz no seu computador, imprime, mas ele ficava lá à disposição do fisco, e só era entregue à Receita Federal, esse livro caixa, se o produtor rural fosse intimado em uma fiscalização. Senão, esse livro não era informado, o seu conteúdo, para a Receita Federal. Agora, em 2019, foi editada uma norma que, para produtores com maior montante de receita, então o limite é o seguinte: quem teve receita da atividade rural, isso não é de uma área só, né? Receita de todas as suas áreas, de todas as suas unidades, a partir de R$7.200.000, isso em 2019. Esse produtor rural está obrigado a entregar o livro caixa, não mais no modelo físico, no modelo digital. E ele deve entregar junto, no mesmo prazo, a entrega da declaração de imposto de renda. E a partir de 2020, então esse livro caixa refere-se ao ano de 2019 e que vai acompanhar a declaração de 2020. Agora, em 2020, ele já está preparando a sua movimentação, mas daí o limite é menor. Quem faturar, quem tiver receita da atividade rural, a partir já de menor de R$4.800.000, vai ficar obrigado a entregar o livro caixa digital no ano que vem, em 2021. Mas então, esse ano, quem teve receita até R$7.200.000. E qual que é o grande impacto disso? É que eu vejo que eu converso com alguns produtores rurais, muitos não estão se apercebendo da importância. Primeiro detalhe que eu converso e oriento todos os clientes é no seguinte sentido: o contribuinte tem que entender que o que ele está fazendo agora em 2020 vai poder ser objeto de investigação, de fiscalização pelo fisco nos próximos 5 anos. Todo mundo sabe disso. Então, o que ele está fazendo agora em 2020 vai poder ser investigado até 31 de dezembro de 2025. E mais importante, que muita gente não sabe, é que se em 2025, antes do final do ano, surgir novos instrumentos de fiscalização, esses instrumentos de fiscalização, a lei permite que eles retroajam, ou seja, hoje você nem sabe qual vai ser a ferramenta que a Receita Federal poderá usar para descobrir se você está pagando correto ou não o seu imposto de renda hoje. Então, as pessoas têm costume de fazer avaliação com base no que existe hoje ou no passado, quando você tem que tentar estimar o que terá no futuro. Só que hoje já existe o livro caixa digital e ele já é um instrumento que vem fechar um círculo de ferramentas que vem desde 2007. Então, criou-se com o SPED, nota fiscal eletrônica. Então, instrumentos digitais que o fisco passa a conhecer a tua movimentação de forma simultânea, e nota fiscal eletrônica. Então, tudo que você compra e vende, o fisco já fica sabendo. Depois, a nota fiscal eletrônica, a gente pode lembrar do e-social. Então, a tua folha de pagamento, né, já é de conhecimento do que você paga do fisco. E, muito importante, a tua movimentação bancária, a tua movimentação financeira. Desde a CPMF, ela foi utilizada para fins de cruzamento, e depois disso ela foi extinta, mas é lógico que o fisco criou novos mecanismos, inclusive melhores, para cruzar as informações, ou seja, aquilo que entra na tua conta. É muito comum, às vezes, o produtor achar que pode fazer uma operação e não declarar isso, né? Então, existe hoje a e-financeira,
Então, toda a movimentação financeira, a partir de R$2.000 para a pessoa física no mês, aquela movimentação, o banco é obrigado a contar, né, para a Receita Federal quem que movimentou. E com o livro Caixa Digital do Produtor Rural, quando ele vai entregar, a partir do momento que ele entregar, agora em abril de 2020, a Receita Federal vai poder cruzar todas essas informações, porque lá no livro Caixa Digital vai estar a informação de notas fiscais eletrônicas, do que ele comprou, do que ele vendeu, todas as informações de contas bancárias que ele utilizou, conta para pagar, conta que ele utilizou para receber. Por isso que eu digo que é muito importante, embora o produtor, na maior parte dos casos, opere na pessoa física, é interessante ele ter uma conta bancária separada para a sua atividade rural. Porque às vezes mistura lá com as compras do supermercado da casa, os gastos com a mulher, com a família, e daí precisa de uma conciliação muito mais forte. Então, essa é a grande novidade que o produtor rural que teve esse faturamento maior, de 7.200.000, ele vai entregar agora esse ano e ele tem que estar ciente que ele precisa tomar muito cuidado, porque senão, ele precisa de uma informação de qualidade, não é só entregar o livro, ele precisa entregar e com conteúdo preenchido com qualidade para não ser alvo de uma fiscalização que pode gerar uma cobrança do imposto com multas aí, pesadas. Esse é um pequeno resumo inicial. Interessante. E aí ele estar antenado em como é que vai ser lá na frente, ou seja, cuidar agora, né? Exato. Eu dou um exemplo para o pessoal visualizar. Quando a CPMF foi criada, em 1996, ela foi criada com a promessa no Congresso que ela não seria utilizada como instrumento de cruzamento de dados. Aí, em 2001, veio uma lei alterando a CPMF, e essa lei, 2001, 5 anos depois, veja que eles não foram, né, houve aí uma estratégia óbvia de puxar os últimos 5 anos. Em 2001 veio uma lei alterando a CPMF para que ela passasse a servir de cruzamento de dados, ou seja, conseguiu-se com isso descobrir tudo o que movimentava-se nas contas dos contribuintes, e esses contribuintes foram chamados a explicar por que você declarou que teve um rendimento no ano só de 100 mil, se passou pela tua conta, através da CPMF, descobriu-se isso, se passou 500 mil na tua conta. Então, as pessoas têm que tomar o cuidado hoje que pode surgir um instrumento no futuro que tem essa retroatividade. Tá certo. Obrigada pelas informações, Daniel. A gente continua falando, vamos falar mais ainda em home office, né? Porque eu acho que a gente precisa se cuidar, né? Agora a gente está num momento aí que não se sabe se vai para a rua, se não vai, como é que tá. Mas eu acho que, acima de tudo, precisamos nos cuidar. Quem precisa trabalhar, a gente sabe disso. Mas que a gente possa administrar isso de uma melhor forma e manter quem está em casa informado da melhor forma possível também. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Tá certo. E vocês continuem acompanhando a gente por aí, a gente vai trazer mais informações de várias áreas e aqui via home office, de qualquer lugar, de casa, do trabalho, você vai estar informado aqui no Campos Gerais Rural. Tchau. Até mais.